reflexão que eu trago hoje, ela tem a ver com esse princípio de ano. Ela tem a ver com esse princípio de caminhada. É bem verdade que quando nós chegamos no mês de dezembro, nós temos uma tendência de conversar com Deus. Porque parece que Deus é visto em todos os lugares. Parece que em dezembro, porque é o nascimento de Jesus, Jesus fica tão mais perto de nós. Talvez por conta dos presépios ou das preservadas. Mas parece que ele nasce e ele fica tão mais próximo de nós. E aí a gente tem uma tendência de ter aquele diálogo com ele, às vezes muito periférico, às vezes tão profundo, onde a gente promete tanta coisa a ele, onde a gente coloca os nossos planos, nossos sonhos, nossas metas, nossos ideais, nossos desejos, nossos propósitos, e diz: Deus, eu não fiz, mas farei. Depois de Deus, a gente sempre promete a nós mesmos que vamos plantar no ano novo. A grande questão não é essa, a grande questão é quando termina o ano. Que a gente olha para trás e percebe que tão pouco fizemos daquilo que nos propomos fazer. Eu vou dar o título dessa mensagem: Enxertados em Deus por Jesus. É como se nós entendêssemos exatamente que o pecado nos separou de Deus. E por Jesus fomos tomados em amor e fomos novamente enxertados nele. Pelo sangue do Calvário. A Bíblia em várias passagens fala de sementes. Fala em várias gerações acerca de frutos, linkando isso à vida. Nos fazendo entender que alguns deixaram legados a partir de sementes plantadas, outros deixam e outros deixarão. Aqui, lógico que é um sentido figurado, e a Bíblia sempre usa algumas vertentes de linguagem para que possamos entender ainda melhor aquilo que seria tão profundo para a vida humana. E aí Jesus usa várias metáforas, usa parábolas, até porque na cultura era muito usado, para que houvesse um maior entendimento, era colocado dessa forma. Mas eu queria ler com vocês um texto que talvez a partir daqui a gente tenha uma noção melhor de qual é a ideia da nossa reflexão dessa noite. Primeiro, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu quero te dizer que desde as músicas, desde cada cântico, Deus já vem falando. Por isso que eu digo sempre, procure chegar no período onde você possa participar do louvor, porque há uma sequência da voz de Deus. Mateus 7, a partir do verso 16, diz assim: pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui nós entendemos
entendemos exatamente aonde nós estamos diante de Deus. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, mas fulano de tal. E tem muito isso na igreja, né? As pessoas olharem para quem está ao lado, na frente, atrás. E eu disse: mãe, deixa eu dizer uma coisa. Ela perguntando se esse fulano era convertido. Eu falei: olha, você sabe que na Bíblia, a Bíblia me ensina assim: pelos frutos vos conhecereis. Então, quais são os seus frutos? Eu não posso dizer, minha irmã, se fulano, se a irmã é convertida ou não. Mas a Bíblia diz que se eu sou de Jesus, eu devo ter fruto. E se minha árvore é boa, os meus frutos são bons. É esse texto aqui que desmistifica algumas possibilidades. Pelos frutos vos conhecereis. Muitos geram frutos, porém, que tipo de frutos nós, eu e você, temos gerado? Frutos que edificam, frutos que fazem crescer, frutos que abençoam, frutos que trazem alegria, frutos que podem ser entendidos como água pura, cristalina, que traz vida, a plantações muitas vezes secas, a lugares áridos, a vidas sem sentido. Que fruto a minha vida tem gerado? Começamos um novo ano com novas perspectivas, porém precisamos de entender que é hora de semear. É hora de semear mais uma vez. E começamos lendo o texto dizendo que do que plantamos, colheremos. Aquilo que plantamos, colheremos. Aquilo que o homem planta, isso também vai colher. Que tipo de semente nós precisamos plantar para fazermos um 2013 melhor? Para chegarmos nesse final de ano de 2013, como chegamos agora e olhamos para trás, e encontramos o fruto bom ou o fruto mau. Marcos capítulo 4, verso 1 diz assim: outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco, assentou-se nele e assentou-se sobre o mar, e todo o povo estava na terra junto ao mar. Então lhe ensinava muitas coisas por parábolas, mais uma vez com a linguagem que Jesus usava, e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que um semeador saiu a semear, e aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Preste atenção, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Preste atenção, queridos, porque isso aqui é solo onde nós plantamos. É a percepção de que a semente está na mão, mas nós precisamos entender aonde plantar, como plantar, porque virá o final do ano, assim como veio esse, e nós vamos olhar para trás e buscar o resultado da nossa plantação, buscar os frutos daquilo que a gente plantou. E a palavra nos ensina que não basta ter a semente, não basta entender que Deus nos deu a capacidade que é a semente, mas nós precisamos saber aonde plantar. Como plantar já vimos, agora aonde plantar? Aqui diz que foi plantado em terra que não era profunda.
e saiu o sol e queimou-se porque não tinha raízes. E aqui, queridos, eu queria abrir um parênteses. Nós vivemos num mundo tão periférico e continuadamente plantamos em terrenos que não há possibilidades de criar raízes. A vida tem sido assim. Os compromissos têm sido assim, inclusive com Deus. Inclusive com Deus. Você sabe que, como pastor, converso com outros pastores e sempre a gente chega nesse tipo de conversa de você ter uma multidão às vezes na igreja e tão poucas pessoas comprometidas com o reino, tão poucas pessoas comprometidas com Deus, com as coisas de Deus, tão poucas pessoas querem responsabilidades perante o Senhor. Traçamos muitas vezes planos, sabe, tantos para a nossa vida, como metas de trabalho e tantas outras coisas, mas tão poucos para o nosso ministério, para o uso dos nossos talentos e dos nossos dons diante de Deus, porque não queremos criar compromisso. Em outras palavras, não queremos criar raízes. Não queremos esse compromisso. E quando não criamos raízes, temos uma tendência de morrer. Morrer espiritualmente. Eu vi certa vez de um pregador que contava a história das pessoas que pulam de igreja em igreja, que buscam como se um cardápio espiritual, que chegam na igreja e olham e percebem que o pregador não é exatamente aquele que ele queria, ou talvez o cantor não seja aquele ou a banda, e aí ele resolve que não é naquele lugar. Por algum momento ele resolve ir para outra igreja, e ao chegar na outra igreja acontece a mesma coisa, porque há muita busca daquilo que Deus precisa de falar para ele. Não é aquilo que Deus quer falar, é aquilo que Deus precisa de falar para ele. E que se o profeta não tiver a profecia exata, não serve. E aquele homem falou uma coisa muito interessante, que se você pegar duas plantinhas num jarro, e você levar as duas para o jardim da sua casa, e ali você colocar, e começar a regar as duas igualmente, por um certo tempo, e logo depois você decidir pegar uma delas, e não mais no jardim, mas plantar no seu quintal, você tira dali e leva para o quintal, e você planta naquele quintal, e você continua a regar, você continua a cuidar tanto da que está ali na frente, como da que está atrás, mas por algum momento você decide não mais deixá-la lá atrás. Você diz que ela talvez fique melhor na lateral da sua casa, e você vai e pega aquela planta na lateral e volta com ela atrás e volta com ela para a lateral, e você planta aquela planta, e você dá a mesma quantidade de água que você deu aqui na frente, mas você decide novamente tirar, porque você não está satisfeito com ela ali. É a sua vontade pessoal, é a sua decisão pessoal. Você acha que isso é o melhor que você pode fazer, e você pega aquela planta e decide que você vai colocar novamente ao lado da outra, da entrada da sua casa. Sabe qual é o resultado? É que quando você vai, depois desse tempo, plantá-la ao lado daquela que você deixou desde o início, você descobre que aquela gerou frutos. Você descobre que aquela está frondosa. Você descobre que aquela criou raízes. Talvez hoje o grande problema nosso é não deixar criar raízes. E aqui, queridos, eu começo falando da raiz com Deus, da raiz com a palavra, da raiz com o Evangelho. Porque sem essa raiz, nunca geraremos os frutos. Não há árvore frondosa, frutífera, sem raízes.
E para a surpresa daquele homem, a planta que ele havia deixado na frente da sua casa estava enorme, bela, e ele não mais teria possibilidade nem de removê-la, de tão grande que ela está. E sabe a outra? Está fraca, está feia, não tem frutos. E sabe qual é a tendência? Morrer. Cair as folhas, perder o brilho. Sabe por quê? Porque ela foi desligada da videira. João 15, Jesus diz assim, verso 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o avicultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê ainda mais frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo, preste atenção, gente. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também sois vós, se não permaneceres em mim. Preste atenção que Jesus está dizendo para mim. Quero, se você não entender que não terá um 2013 bom, frutífero, da forma que você sonha e deseja, se você não entender que você, para isso acontecer, você precisa estar em mim. Olha o que ele diz, versículo 4 do capítulo 15: como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, enxertados. Experimente quebrar um galho de uma árvore e vá lá no outro dia. Ele está murcho, gente. Ele precisa da videira, ele precisa estar enxertado no caule, ele precisa estar recebendo de Deus. Nós precisamos estar recebendo de Deus. Não tem como dar, não tem como ter o fruto, não tem como colher da semente que plantamos algo bom, se nós nos desconectamos de Deus. A palavra aqui nos chama a atenção de que nós precisamos estar conectados não com religião. Nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira, Jesus. E ele diz: assim também sois vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso que nós precisamos entender. Não há como elaborar um projeto de colhermos em 2013, meio ou final, algum fruto bom, se não plantarmos a boa semente, se não estivermos enxertados em Deus. Se esta igreja, se este ministério, se este pastor não estiver enxertado em Deus, isso aqui será um fracasso. Eu preciso estar enxertado em Deus. Esta igreja precisa estar enxertada em Deus, que é a videira verdadeira, e sem Ele nada podemos fazer. E aí eu creio, queridos, que muitos serão os frutos. Não poderemos contar no final de 2013 tantos frutos que Deus vai nos dar. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender qual é a semente. Começamos a ver isso. Precisamos entender
em que terreno nós vamos plantá-la, aonde nós vamos plantar essa semente. O verso 7 de Marcos diz: e outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram. Sabe o que eu vejo isso aqui? Pessoas que estão perdidas, no meio de pessoas perdidas, e que vão ser sufocadas, e que vão morrer espiritualmente. Não vão conseguir gerar frutos. Mas outros caíram em boa terra, e vingando, crescendo, davam fruto. E um grão, presta atenção, produzia 30, outro 60 e outro 100. Para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Saber semear. A semente certa, no lugar certo. Não adianta querer fazer aquilo que Deus ainda não nos mostrou para fazer. Verso 6 de João 15: quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As minhas palavras permanecerem em vós, presta atenção, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pastor, fulano é convertido pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos. Quais são os meus frutos? Quais são os seus frutos? Quais são os nossos frutos verdadeiramente? Talvez aqui seja um dos maiores ensinamentos de Jesus. Ele nos chama a permanecer nele, mas ele diz: e a minha palavra deve permanecer em vós. O que aprendemos? Que existem muitos frutos que podemos gerar para a glória de Deus com as nossas vidas. Eu queria citar aqui alguns deles que a Bíblia lhe ensina, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas eu queria falar primeiro dos frutos que levam à morte. E aqui, não sou eu, é a palavra de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, bebedices, invejas, orgias e coisas semelhantes a essas, os quais eu vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais cometem e praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que fruto nós estamos produzindo? Frutos do Espírito. Versículo 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora eu chego aonde eu quero falar. 1 Coríntios 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes desse pão e comeres desse pão e beberes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor sem frutos, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra indignamente é a impossibilidade a partir da santidade de Deus. Nós trabalhamos em cima dos textos que falavam de semente e de frutos, sementes e de frutos, de árvores enxertadas em Jesus, de vidas enxertadas na palavra. Aqui o texto nos chama a uma reflexão, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice incapaz será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui nos chama um exame, e diz no verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Presta atenção. E assim coma do pão e beba do cálice. Você sabe o que me chama a atenção? É que esse texto aqui, esse texto nos leva ao perdão. Esse texto, ele não diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se depois desse exame você se sentir incapaz, não coma. Ele não diz isso. Perceba que o texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Nos chama a um momento muito especial, que vai além do desejo de jogar a semente, que vai além do desejo de colher os frutos. 2013, como eu tenho projeto, como eu tenho sonhos de chegar em 2013 e ver tanta coisa que eu penso, que eu quero, que eu desejo, que eu almejo. Vai muito além disso. Queridos, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que eu almejo, que eu desejo, que eu tenho como propósito de vida, me será acrescentado por Deus. Glória a Deus. Essa é a preocupação de Deus. Esse fruto da nossa vida é a preocupação de Deus. No começo desse culto eu falei algumas vezes, e falei propositalmente: nós estamos ligados na terra. Nós vivemos para trabalhar, para ganhar mais, para ter mais, é isso o sentido da nossa vida. E é isso que Jesus nos chama a entender, que isso é consequência de vida. Porque às vezes temos tudo isso, mas não temos alegria, não temos paz, não temos colorido da vida, razão de viver, alegria no rosto, não temos.
que semente é essa que nós plantamos? Como nós estamos, ou como terminamos 2012? Felizes. Eu quero te dizer uma coisa muito triste. Eu tenho estado com muitos irmãos e irmãs. Eu queria ver mais alegria no rosto do povo de Deus, no coração do povo de Deus. Eu queria ver mais sentido de vida nesse povo. Eu queria ver mais vibração por ter Jesus. Eu queria ver mais consciência. Eu queria ver mais sensibilidade por tudo aquilo que Deus já fez. Talvez você não tenha terminado com a sua Hilux na garagem, mas você terminou sem pegar ônibus. Talvez você não tenha terminado com a sua triplex em frente à praia, mas você comprou sua casinha. Talvez a sua ceia não teve um belo peru, mas teve um franguinho. Talvez não seja exatamente como você pensou, mas é muito mais do que o que você era. Você sabe por que nós não temos muito mais do que temos? Não é culpa de Deus. A culpa é nossa. A semente está na sua mão. Creia nisso. Deus vai lhe dar a oportunidade de semear. A semente que você vai semear já é a semente que você deseja, de tudo aquilo que você precisa. Você crê nisso? Amém. Agora, saiba semear. Saiba colocar a semente no lugar certo. E o primeiro passo para isso é o verso 28 desse capítulo 11, e aqui eu encerro. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. É muitos que permanecem na igreja do Senhor, mas o coração está distante. É muitos que permanecem no Senhor, mas que são dia a dia plantados em lugares diferentes, não conseguem crescer. Fracos. O texto diz que esses que não conseguem discernir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o plano de Cristo, são fracos. E aqui eu entendo fracos espiritualmente também, ou principalmente. Segundo, doentes da alma. Doentes. E não entende por que tanta dependência de tantas coisas, mesmo estando na igreja. Eu dependo disso, dependo para dormir, dependo para acordar, dependo para andar, dependo de muitas coisas. Onde nós só precisamos depender de Deus. Fracos, doentes, e muitos que estão sim na igreja. É verdade, às vezes há 20 anos, às vezes há 30 anos, mas a Bíblia diz que eles estão dormindo. E se brincar, será como as virgens. Jesus vai voltar e não vai dar tempo nem de acordar.
Desperta tu que dormes, levanta dos mortos. Essa é a palavra. Hoje, eu e você precisamos de entender que para termos 2013 diferenciados, precisamos nos entender enxertados em Deus por Cristo. Queridos, se o seu galho está quebrado, hoje é tempo de enxertar. Se você está distante, hoje é tempo de chegar. Se a semente está na mão, mas você não conhece como semear, hoje é tempo de perguntar a Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essa é a hora. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. E você vai ter uma conversa com Deus. Você vai perguntar a Deus quais são os frutos da sua vida. Deus, quais são os meus frutos? O que é que eu tenho gerado para o Senhor? Que tipo de árvore eu sou? O que é que eu faço por alguém? O que é que eu faço pelo teu reino? O que é que eu faço por ti, Senhor? Ou tudo que eu faço é por mim mesmo? Para mim mesmo? Que tipo de cristão eu sou? Por que é que eu estou fraco? Por que é que eu estou doente? Por que é que eu estou dormindo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo.